como eu estava a dizer, nós em 2025 já tivemos muitas novidades no catálogo, portanto vamos abordar algumas delas no decorrer da nossa sessão. Portanto, estes são os exemplos de 2025 e vamos começar pela saúde. Portanto, o que é que nós temos no catálogo da Europa na saúde? E vamos começar pelo principal produto e aquele que deu origem à Atomy, o Hemoim. O Hemoim é um suplemento que melhora a função imunológica do corpo. Ele foi criado para proteger os trabalhadores do Instituto de Investigação Científica de Energia Atómica da Coreia do Sul dos efeitos da radiação extra que eles acabam por ter inerentes à função. Portanto, foram utilizadas 3 plantinhas que são usadas desde sempre na medicina tradicional chinesa, têm um processo de produção que amplia muito e que intensifica muito os seus efeitos e acaba por fazer o corpo funcionar melhor do ponto de vista de imunidade. Portanto, ele aumenta as células neutroquilas e vai regular as células citocinas e, portanto, todas as pessoas que têm doenças autoimunes, que têm problemas de queda de cabelo, que têm doenças oncológicas, que têm a exposição extra à radiação, como os profissionais de saúde, a cabine cruz da aviação, investigadores, etc. Pessoas que tenham problemas de sistema respiratório e até mesmo os idosos acabam por, ou que são pessoas que sofram de stress oxidativo elevado, ou então atletas, acabam por beneficiar imenso deste suplemento. Pronto. Ele é praticamente recomendado para tudo e mais alguma coisa, mas na verdade quem procura mais este suplemento são pessoas que têm doenças autoimunes, portanto acaba por ser aqueles que primeiro chegam aqui. Pronto. Este é de facto algo diferente, portanto não é um fitoterápico normal, não é como um fitoterápico da medicina tradicional chinesa, porque o método de trabalhar a planta vai conseguir desmembrar aquilo tudo. Eu costumo dizer que a tecnologia de radiação, mas já fui corrigida, porque ele tem um nome mais específico do que este. Portanto, ele desmembra todas as componentes da planta, retira o que é tóxico e concentra novamente essas componentes e ficam muito mais concentradas. Portanto, se nós formos comparar com o fitoterápico, ele é 20 a 40 vezes superior em termos de concentração que qualquer um e depois acaba por não ter a parte tóxica que muitas das vezes está associada à planta, porque ela é reduzida para essa concentração, como é óbvio. Pronto. Outro produto de excelência é o noni. O noni é um sumo de um fruto. O fruto por si só já é um super fruto, porque tem não só um número de fitonutrientes muito elevados, fitoquímicos, que são cerca de 200, como de uma concentração brutal, e a marca Atomy, como sempre, foi aprimorar isso. Foi garantir que ele estava nas condições de ser assimilado e de estar biodisponível no organismo. E então, para isso, ele não só seleciona os melhores frutos e de forma biológica e não põe nada de conservantes neste fruto, como ainda passa por um processo de 1400 horas de fermentação com um conjunto de probióticos específicos, que são exclusivos da Atomy, em que, 7 probióticos, em que está comprovado cientificamente que são aqueles que acabam por assimilar mais os nutrientes que estão aqui neste fruto. Portanto, se comer um fruto de noni todos os dias já faz maravilhas, e posso-vos dizer que se tentarmos comparar isto com aquilo que é a alimentação portuguesa, ia ser muito complexo conseguirmos ter todos esses nutrientes a partir da alimentação portuguesa, então da maneira como a Atomy o faz, ainda faz com que ele fique mais potenciado, e portanto é o melhor sumo de noni no mercado. Verdadeiramente este é o primeiro produto produzido pela Atomy, lembrem-se que a Atomy é uma distribuidora, este é o primeiro produto produzido pela Atomy e portanto a Atomy aprimorou. Ele é muito... tudo o que seja doenças de pele, diabetes,
tudo o que seja recuperação celular, recuperação de cicatrizes, portanto, isto é acne, portanto, tudo o que tem a ver com pele, regeneração celular, crescimento de cabelo, anti-inflamatório, até mesmo questões associadas a células tumorais, principalmente quem tem metástases, este produto vai fazer a diferença. E também na componente da ansiedade. Pronto, portanto, temos um vídeo a explicar este produto. Outro produto também que é completamente diferente e que também é um Best Atomy, dentro da área da saúde, é o ginseng vermelho. O ginseng vermelho era conhecido como a raiz que cura tudo, quando os portugueses chegaram ao Oriente. Ele tem a capacidade de melhorar o sistema metabólico, entre muita coisa. Ou seja, ele é muito dado para pessoas que têm cansaço crónico e para pessoas que acabam por ter uma série de problemas já de saúde derivados do sistema metabólico não estar a funcionar mal. Portanto, muitas das vezes quando nós temos o colesterol elevado, quando temos a tensão alta, etc., isso vem de uma determinada raiz e este normalmente começa a trabalhar nessa raiz. Também está provado cientificamente que pode ser uma alternativa ao monoxidil, mais natural, para a queda do cabelo. Então, ele acaba por ajudar como sendo anti-envelhecimento, anti-inflamatório, anti-cancerígeno, anti-obesidade, anti-diabético, combate a alopecia androgénica e o fluido etológico, portanto, queda de cabelo. Também vai beneficiar a memória, o comportamento e o humor e combate o cansaço e incrementa níveis de energia. No entanto, isto é para quem conhece mais a nomenclatura oriental, isto é uma bebida yang. Ou seja, ela é uma bebida masculina e, portanto, pessoas que, por exemplo, se irritem facilmente, pessoas que já tenham energia a mais, não é propriamente aquela bebida que normalmente nós vamos recomendar de primeira instância. Aí a alternativa seria o hemoína. Agora, se a pessoa tem um comportamento perfeitamente normal, mas tem cansaço, está a precisar de alguma clareza mais mental, se tem... Portanto, acaba por ser também ajuda muito também em casos de diabetes, portanto, acaba por ser que podemos acrescentar ao nosso dia-a-dia e eventualmente substituir um café por ele. Depois temos os probióticos. Os probióticos têm uma particularidade de terem pelo menos 12 cepas vivas e depois têm 3 prebióticos e uma morta, que vai ainda fazer com que ele consiga ser ainda mais eficaz a chegar ao cólon. Portanto, ele é um probiótico muito sinergético, portanto, tem uma série de ingredientes que trabalham em sinergia entre eles, porque não é só o probiótico em si, portanto, ele vai ter ácido hialurónico, tem peptídeos de elastina, tem depois alguns ingredientes mais palatáveis, porque isto é em pó e pode-se consumir, mas o interessante deste probiótico é que as cepas são muito orientadas para a parte da imunidade e do cuidado da flora intestinal como um todo. Portanto, então está bastante interessante para ser um probiótico de continuidade e de uso, pelo menos assim, 3 meses consecutivos, principalmente quando estamos com alguma questão, então fazer mesmo um período alargado. Pronto. Depois, a vitamina C. A vitamina C não é só ácido ascórbico, portanto, estamos a falar, cada pacotinho também em pó tem 500 miligramas de ácido ascórbico, mas ela vem conjugada com 7 alimentos antioxidantes, principalmente artigos também que são ricos em vitamina C. A vitamina C, ela é melhor absorvida se for absorvida com outros cítricos, e portanto este tem muitos produtos com antioxidantes, portanto tem os arândanos, tem manga, tem abóbora, tem romã, portanto há aqui uma série de ingredientes que estão juntos com o ácido ascórbico, além de colagênio de peixe e também coenzima Q10, sendo que a coenzima Q10 é o último ingrediente, portanto é aquele que tem menor percentagem. Então esta vitamina C está muito virada para a saúde da pele, e vai nos ajudar a ter aqui melhor síntese de colagênio
e também para a eliminação dos radicais livres. Portanto, muitas das vezes acabamos por ter menos vitamina C do que aquilo que nós devíamos de consumir. Eu costumo dizer que a dose diária recomendada de vitamina C é uma dose diária para não termos escorbuto, não é aquela dose diária para termos uma pele saudável e estarmos bem, do ponto de vista de proteção. Por isso, é algo que podemos considerar no nosso dia-a-dia. O Puer-T é outro suplemento também muito diferente. Eu esqueci-me de dizer uma coisa relativamente aqui ao nosso Red Ginseng, e que é muito importante. O que é que tem de diferente o Red Ginseng? Ou seja, o ginseng vermelho coreano dos restantes ginsengs vermelhos coreanos que existem no mercado? É a concentração de ginsenosídeos. Novamente, o processo de fabrico faz com que isto que é solúvel em água, são esferazinhas, a esfera por fora tenha ginseng e por dentro tenha extrato de ginseng, e então consegue ter uma concentração do princípio ativo na ordem dos 20 mg por grama. E qualquer bom ginseng não passa dos 3. Então, faz com que ele efetivamente seja funcional. E lembrando de falar nisso, porque o puer-T é a mesma coisa. O puer-T é feito de extrato de chá puer. O puer é feito com a mesma planta que faz o chá verde, o chá branco e o chá preto. A diferença é que ele é fermentado. Ao ser fermentado, ganha um princípio ativo em maior concentração, que é o ácido gálico. O ácido gálico tem propriedades em que vai ajudar a reduzir a acumulação da gordura e assim também do colesterol e dos triglicéridos. E então, o que a Atomy faz é que concentra o ácido gálico correspondente a 33 chávenas de chá, obviamente sem ter os malefícios da teína e de tudo mais. E então, tem uma quantidade de ácido gálico que faz com que ele efetivamente seja eficiente naquilo que está a fazer. Pessoas com fígado gordo, por exemplo, dão-se lindamente com este chá porque efetivamente sentem diferença. E isto é uma coisa que torna diferente este chá de qualquer chá que encontrem no mercado, porque não tem este tipo de concentração do princípio ativo. Portanto, tem 1 grama de puer. Em 1 grama de puer tem 33, é uma concentração de ácido gálico de 33 chávenas. Depois, temos o ômega 3. O ômega 3, estamos a falar de um produto com praticamente 800 miligramas, 700 miligramas entre EPA e DHA, que são os óleos essenciais que nos ajudam, um mais para a circulação sanguínea, outro mais para a memória e raciocínio, e também começa-se a provar que é essencial na prevenção de doenças mentais mais avançadas. Ele também faz parte, juntamente com o puer-T, do nosso programa de emagrecimento, porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória e vai ajudar também no metabolismo das gorduras e até na sensação de saciedade. É um suplemento que deveria fazer parte do nosso dia-a-dia, principalmente as pessoas que não comem muito peixe, que tenham triglicéridos elevados, em atletas com lesões musculares ou osteoarticulares, em atletas com esforços intensos, em programas de emagrecimento, por isso é que lá está, e também no controle de acne. Portanto, quando nós trabalhamos no acne, trabalhamos não topicamente, mas também trabalhamos por dentro. Os probióticos e o ômega 3 são dois que normalmente nós recomendamos sempre conjugar para tratar o acne e, se conseguir, também a vitamina C. Portanto, convém tratar sempre o acne por dentro, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar por fora, porque todo o reflexo da pele vem de dentro. Pronto. Depois temos a spirulina. A spirulina é um alimento que é uma cianobactéria. Portanto, desde que a pessoa se dê bem com a spirulina e não tenha hipertiroidismo, pode tomá-la, assim como alface. Pronto, neste caso vem em cápsulas. E ela é um super alimento também, por isso é que ela é considerada como alimento nos astronautas e é usada nos programas, por exemplo, da Unicef. Porquê? Porque ela tem todos os ingredientes de suporte de vida, tanto desde as proteínas, carboidratos, lípidos, fibras, vitaminas, minerais, e ainda tem fontes interessantes de 5 tipos de antioxidantes, 2 deles com características realmente bastante interessantes.
E eu destaco aqui a ficocianina, em que é o melhor tratamento natural para a asma que é conhecido, pelo menos de toda a literatura que eu vi. E ele também funciona muito bem para tudo o que seja tratamento de infecções respiratórias, das rinites alérgicas e este tipo de atividades. Portanto, estes antioxidantes são muito úteis nisso. Também ajuda a eliminar metais pesados do corpo, portanto, foi uma das questões que nós vimos em termos de tipo o mercúrio, o arsénico, também já se podem encontrar estudos, até mesmo em humanos, em que consegue eliminar este tipo de substâncias do nosso corpo, quase como que acopla a substância e consegue libertá-la. Portanto, é algo que pode ser considerado na nossa alimentação para garantir que todos os dias temos os nutrientes de suporte de vida, pelo menos numa determinada quantidade no nosso organismo. E no programa de emagrecimento ele é usado como inibidor de apetite, quando é tomado à hora certa, e portanto é um dos que faz parte do pacote de 3, o QWERTY, ômega 3 e spirulina, para fazer a redução de peso. Pronto. Depois temos a romã, o concentrado de romã. O concentrado de romã é algo que é muito usado para a beleza da pele, nomeadamente em tudo o que tem a ver também com processos inflamatórios das articulações, também pelas manchas, por causa da concentração de ácido lágico. Mas este ácido lágico, ele é uma espécie de fitoestrogênio. E então, quem acaba mais por procurar este produto acaba por ser as pessoas que têm sintomas de menopausa. E aqui elas sentem mesmo diferença. Portanto, há estudos clínicos associados a este produto em que usam o índice de Kupperman e a escala de avaliação da menopausa para avaliar as melhorias relativamente à globalidade dos sintomas. E na quarta semana já há uma redução superior a 60%, já há resultados significativos na quarta semana e em 8 semanas de consumo há uma redução superior a 60% e com grandes diferenças face ao grupo controle. Estes estudos estão publicados no site, vocês podem consultar. Não é? O que é que torna esta geleia, isto é um agar-agar, é uma gelatina tão especial, tanto que é um stick, normalmente as pessoas gostam dela, é que 2 saquetas, ou melhor, cada saqueta tem o correspondente a 400 gramas de sumo de romã no que respeita ao ácido elágico, que é o tal fitoestrogénico. E, portanto, ela concentra 26 vezes mais esse ingrediente que existe no fruto. E isso é o que faz com que efetivamente haja diferença. Pronto, convém sempre consultar um médico na toma deste tipo de alimento, principalmente se são sensitivos ao estrogênio, ou, por exemplo, se tiveram, apesar de eu ser anticancerígeno, se tiveram, por exemplo, situações de cancro da mama ou de algum tipo associado que tenha a ver com coisas hormonais, é preciso ter atenção porque o corpo vai ler este nutriente como se fosse uma hormona, não é? Portanto, como se fosse um estrogênio, apesar de não ser. E, portanto, no caso de existência de miomas, no caso de existência de algum cuidado, convém sempre consultar um profissional de saúde antes de fazer uma utilização regular e diária deste alimento. Pronto, agora, mas faz toda a diferença nas mulheres da menopausa e, portanto, elas adoram este produto. Pronto, um produto novo que chegou à nossa loja é o colagênio. Este colagênio é de muito baixa densidade, portanto, nós temos mais de 15 tipos de colagênio no nosso corpo, é uma das maiores moléculas que temos, portanto, neste caso, é um colagênio muito feito para a pele, para o cuidado da pele. Ele é muito saboroso, ele tem um sabor super refrescante, com sabor a pêssego. Ele não sabe nada a peixe. Até a Heidi, que é vegetariana, conseguiu superar aquele sabor.
do colagênio, porque realmente ele é fantástico. Não senti a E diferença. ele tem mesmo testes clínicos sobre a absorção, porque muitas das vezes nós bebemos colagênio, mas depois ele não chega ao destino, e aqui temos a comprovação científica que efetivamente ele vai lá chegar. Portanto, ele vai melhorar na elasticidade da pele, na profundidade média das rugas, melhora o visual das rugas. Tem também ingredientes suplementares, tanto ácidos hialurónicos, vitamina C, peptídeos de colagênio de peixe, aliás, mais ácidos hialurónicos e vitamina C. Portanto, os peptídeos vai também fomentar a produção de colagênio. Portanto, para quem tem pele seca, áspera, com falta de hidratação, que queira restaurar a saúde da pele por danos solares, manter a pele hidratada e macia, as pessoas que sentem pele repuxada e ressequida após lavagem, que é muito duvidoso com o nosso evening care, ou que precisa de proteção UV extra devido a atividades ao ar livre, é um produto que pode considerar consumir. Portanto, ele traz 14 doses, portanto, está para 14 dias. Portanto, se eu quiser fazer um consumo mensal, tenho que considerar dois pacotinhos do que aqui está. Tá bom? Com isto, terminei a suplementação que temos em loja e vamos passar à nossa dermocosmética. Alguma dúvida até agora? Tenho que escrever, provavelmente, que eu não vou ouvir. Não? Pronto. Então, vou passar à dermocosmética. Na dermocosmética temos o nosso Evening Care. O Evening Care é o conjunto essencial e básico de tratamento da pele. Portanto, ele tem resultados extraordinários naquilo que é a limpeza e na estruturação da pele. Portanto, tem 2 passos de limpeza. A primeira, a limpeza a óleo. Depois o passo aquoso, que é a espuma. Temos também o peeling gel, que é um procedimento que devemos fazer, é um peeling gel enzimático, que devemos fazer uma vez por semana para retirar as células mortas que temos do nosso organismo, e ainda tem uma máscara à base de mineral, com pó de jade e ametista, que não só vai ativar a circulação, como ela vai restaurar a pele e vai acalmar. Portanto, ela tem extratos que acalmam a pele. E, portanto, pessoas que tenham problemas de pele, além dos probióticos, portanto, tudo o que seja problemas de pele, probióticos e noni, pode acrescentar. Portanto, o que é que também vai ajudar topicamente? Esta máscara, definitivamente, ou seja, o Deep Cleanser vai ter aqui para garantir que não existem ácaros na pele, e depois a Peel Off vai acalmar bastante. Depois, portanto, este é conjunto básico e é dado o valor dele. Depois, quem tem pele bastante oleosa, quem usa maquilhagem muito pesada, quem tem acne, a recomendação da limpeza a óleo passa a ser feita com um óleo hidrofílico, que é este, o Deep Pure Cleansing Oil. Este óleo, ele é aplicado, é muito mais líquido que o Deep Cleanser, ele é aplicado e quando nós lavamos, ele sai completamente, portanto, mesmo as peles oleosas não ficam com resíduos de óleo na pele, e ele é feito, tem aqui uns cogumelzinhos na base, e ele realmente é muito eficaz também na remoção de pontos negros, ou seja, pessoas que tenham muita tendência a fazer pontos negros, este é aquele óleo que vão querer utilizar. Pronto. Dentro da limpeza ainda temos a limpeza de pele em bolhas, que é uma limpeza bastante suave, que pode até ser usada na pele de bebê, sempre que tome atenção que isto arde nos olhos também. Ele é hipoalergénico, é dermatologicamente testado. O agente de limpeza é derivado do coco, portanto não tem sulfatos, é totalmente natural. E depois tem plantas que acabam por acalmar, nomeadamente a flor da mamelis, que é uma planta cicatrizante, anti-inflamatória e hidratante. E quem gosta muito de usar coisas naturais sabe que este é muito usado para até hemorroidas. Mas é mesmo muito, muito calmante. Ora, é ligeiramente ácido para balancear o pH da pele, assim como o da direita, que é o Real Cica. E tem agentes de limpeza com certificação EcoCert.
Portanto, este é tipo o mais inócuo que nós temos dentro do sortido da Europa, ok? A minha filha, por exemplo, começou a usar este quando achou que queria imitar a mãe. Pronto, o Real Sica também é uma limpeza, mas que tem por base a planta centelha asiática. Ele também é um gelinho muito suave e é um gel que é muito adequado para a limpeza de peles sensibilizadas. Portanto, quem tem acne, por exemplo, pode usar este gelinho. É muito, muito bom para isso. Para pessoas que tenham psoríase, para pessoas que tenham pele, ajuda-me com rosáceas, portanto, e tudo que seja pele sensível, que reaja à mínima coisa, este é um a usar. E depois, quando a pele está danificada ou existe irritação da pele, ele também vai ser um que vai ajudar muito. Só para vocês terem noção, portanto, se eu tenho, por exemplo, faço imensos skincare, correto? A taxa de reação das pessoas na pele ou de sensibilidade da pele, felizmente, e como muitos de vocês sabem, é mesmo muito baixa. No entanto, às vezes acontece, e às vezes acontece a pessoa ter alguma sensibilidade e começar a sentir calor ou começar a sentir ficar vermelha, e portanto, muitas das vezes dá para limpeza de maquilhagem. Sim, dá, Joana. Não vai ter a mesma eficácia com Deep Cleanser, ou seja, convém primeiro sempre limpar a óleo, porque, por exemplo, a nossa espuma também é desmaquilhante, mas tudo o que é à base de óleo tem mais dificuldade em tirar porque é aquoso, e este também é aquoso, está bem? Por isso é que eu referi também o Deep Cleanser, por exemplo, eu recomendo sempre o Deep Cleanser junto com este, por exemplo. Então, quem tem maquilhagem, fazer primeiro o Deep Cleanser e depois fazer este. Então, que estava eu a dizer, em situações que muitas das vezes acabam por haver algum tipo de sensibilidade, o que eu faço é retiro o que pôs, e com o que é que ele vai retirar o que pôs? Com este. É este que vai usar para retirar o que pôs. E depois a seguir, é logo o tónico que eu já vos vou falar, que é o Cica também, e a ampola de Cica e começa a acalmar a pele imediatamente. Portanto, é fantástico para peles muito sensibilizadas ou sensíveis, e muitas das vezes, quando as peles são muito sensíveis, é mesmo bom começar pela gama, e esta é a parte da limpeza dessa gama, da centelha asiática. Pronto. Depois, em termos de linhas de dermocosmética de cuidado da pele, nós já sabemos que elas são todas certificadas pela Dermateste com excelente, o que significa que elas não reagem nas peles, portanto é muito raro isso acontecer. A linha dermocosmética de luxo mais popular é a Fame. Portanto, isto é uma linha que, na verdade, pode-se começar a usar a partir da adolescência, sendo que na adolescência não é recomendado que se use a linha completa, ok? Portanto, por exemplo, um creme de olhos já tem um anti-rugas, e na adolescência nós precisamos mais de hidratação do que nutrição. Então, aí o que e normalmente acabam por ser peles que depois tendencialmente têm aqui algumas questões relacionadas com acne, e portanto o que nós vamos dar mais na adolescência, ou quem começa a usar, é o hidratante, e isto é o quê? É o tónico e a loção. Portanto, é por aqui que se começa, tónico e loção, e depois ao longo do tempo a pessoa vai gradualmente introduzindo aquilo que é necessário. Peles oleosas, por exemplo, não faz a essência, nem faz um nutritivo de manhã, já só junta, por exemplo, o creme dos olhos. E, portanto, vai fazendo isto paulatinamente dentro daquilo que é a gama do Fame. Esta gama pode ser usada para sempre. Ela tem muitas substâncias anti-inflamatórias, muitas substâncias também calmantes da pele, e depois tem muita tecnologia para conseguir entregar os princípios ativos. Já tem 5 tipos de ácidos hialurónicos para dar uma boa hidratação, tem patenol, tem ceramida, depois tem azeite de argama, muitas coisas de ativos naturais. Está mesmo cheio de princípios ativos naturais, e portanto é uma gama que vai estar sempre a cuidar da pele, a dar-lhe também o seu branqueamento, por assim dizer, ou seja, a sua uniformização do tom da pele, portanto até mesmo com as manchinhas também vai ajudar, sendo que para tratamento de mancha de idade ou de melasma, este não é o mais eficaz, tá? Pronto. Depois, quando já
temos sinais. Rita, podes pôr a pergunta por escrito? Se faz favor, porque eu acho que não te vou ouvir. Tá? Escreve, Rita. Está bem? Pronto. Depois, a outra gama que temos é uma gama de reparação do dano. É assim, não se começa a usar gamas de reparação do dano quando não há dano. Tipo, prevenção é a gama FAME, ok? Pronto, não vamos usar coisas que ainda não precisamos de usar, porque a nossa pele depois, quando chega à parte de usar, acaba por já não reagir de forma idêntica. Portanto, quando começamos a usar esta gama é porque já há dano a reparar. Já temos rugas, já temos falta de firmeza, ou já temos manchas instaladas que nós queremos tratar. E esta gama tem todas as tecnologias que a gama Fame tem, mas depois usa princípios ativos de luxo onde vai trabalhar o dano. Portanto, nós temos, por exemplo, a tal Epidemic Growth Factor, que em vez de ser sintetizado é feito de ervas. Temos um extrato das metasequoias com mais de 100 anos do Parque de Yosemite, que vai fazer prolongamento e reparação do ADN. Temos a tecnologia da Dormin, que vai fazer uma dormência das células. Portanto, há uma série de tecnologias que vão fazer ou reparação, ou a célula ganhar mais energia, ou então fazer com que ela não envelheça. E este é uma gama de luxo, que ganhou vários prémios, entre elas a melhor patente de inovação e tecnologia da Coreia do Sul, e a concentração de princípios ativos que isto tem é brutal. Portanto, por exemplo, a ampola azul tem 30% de princípio ativo do código All Might, que vai trabalhar não só as rugas, como também o clareamento da pele. Por exemplo, o complexo dos olhos tem 20% do código ativo de All Might também. O toner, por exemplo, tem 15% de princípio ativo do código Brightening, ou seja, que é o da redução das manchas. E porquê que eu digo estes códigos? Porque a tal tecnologia que foi premiada, ela tem entrega especializada às células onde vai reparar o dano. E por isso os princípios ativos são arrumados em bolhas por função. Temos as bolhas para as manchas e elas vão se ligar aos melanócitos. Depois temos as bolhas para as rugas e cada uma vai se ligar a um tipo de célula diferente para ser libertada aí, e isso aumenta-lhe muito a eficácia. Tá bom? Portanto, todas as gamas são constituídas por um tónico que vai equilibrar a pele. Depois temos neste caso temos uma ampola, seguida do sérum, depois o hidratante é a loção, o dos olhos é sempre aplicado numa região da face, e depois o nutritivo, este nutritivo é feito para, sobretudo, o pescoço, porque tem 20% de princípio ativo para a firmeza. Tá bom? Pronto. Então, aqui está alguns dos dados que já passei, eu acabei por falar nisto, portanto, mas no catálogo vocês podem ver. Depois, a gama Derma Real Cica é uma gama que pode ser usada por peles sensibilizadas ou sensíveis. É uma gama que vai acalmar bastante qualquer vermelhidão. Esta ampola pode ser aplicada e reaplicada e às vezes até pôr um parche, portanto esta ampola amarelinha, por cima, para que a pele consiga ir absorvendo e acalmando, tá bom? Ela já tem também a capacidade de ter princípios ativos anti-envelhecimento, vai dar muita nutrição, como eu disse, vai ser calmante e vai ser cicatrizante. Portanto, esta é uma excelente gama para quem tem problemas de pele, incluindo o processo de cura do acne, tá bom? Porque vai prevenir cicatrizes e manchas futuras. Pronto, e ela conjuga muito bem com aquele gelinho, aqui diz espuma, mas não é espuma, isto é um gelinho de limpeza que vimos atrás também do Real Cica, tá bom? Pronto. Depois temos ainda o Spot Out, aqui é um creme
que não só tem o princípio ativo que falava atrás para a redução da mancha, mas vai ter outros princípios ativos que vai fazer com que haja inibição da produção de melanina e também que iniba a subida da melanina à flor da pele. E, portanto, quem tem mais problemas de formação de mancha, ou seja, não estamos a falar só da mancha de idade, mas já estamos a falar de formação de mancha ou porque toma medicação fotossensível, ou porque tem melasma, ou porque está a tomar antidepressivos e os antidepressivos acabam por produzir uma sensibilidade ao sol muito maior e a pessoa tem que usar protetor solar e às vezes não usa e acaba por vestir mancha. Este é um bom aliado para juntar ao programa e deve conjugar com aqueles que vão tratar a mancha, sobretudo o tónico do Absolute, ok? A ampola azul e o protetor solar, que neste caso pode ser, por exemplo, o Essence, que também tem princípio ativo, que já vamos falar dele, também tem princípio ativo de redução da mancha, e as máscaras. Já vamos ver as máscaras que também vão ajudar na parte da redução da mancha. Tá? Pronto, então, em termos de máscaras, nós temos as máscaras de pano, que o pano na prática é de fio de bambu e de alga, ok? Não é tecido, não é tecido, portanto as fibras são naturais, são de algas marinhas, e temos 3 máscaras. Estas máscaras são máscaras que se dizem diárias, porque elas efetivamente podem se aplicar diariamente. Um dia falaremos sobre os ingredientes ativos destas máscaras, elas são espetaculares. Por exemplo, a de hidratação profunda pode ser usada já por pessoas mais jovens, há sempre os adolescentes que querem começar a fazer máscara. A de hidratação é claramente uma daquelas que pode ser usada por pessoas mais jovens. A de hidratação também é muito utilizada em pessoas que tenham que acalmar a pele ou que tenham tido sensibilidade da pele e que ainda tenham marcas dessa sensibilização a que tiveram. Ela contém ácido hialurónico, o beta-glutano. O beta-glutano acaba por dar muita hidratação à pele e de uma forma muito profunda, portanto, até se diz que consegue mais do que o ácido hialurónico, ele cria aqui uma barreira, uma protetora de tudo o que é hidratação. Portanto, e depois tem a água do mar profundo e um complexo de 5 componentes para acalmar a pele. Portanto, ela é muito calmante e hidratante, e quem precisa de fazer hidratação e de calmar a pele é ótima. Depois, em termos de clareamento, temos a Brightening, temos a 2, que inclui várias vitaminas, pigmentação, extrato germinado de arroz também, a niacinamida e outras vitaminas que vai ajudar a trabalhar o brilho e depois a firmeza. Esta é daquelas máscaras que quando queremos fazer uma coisa muito rapidamente e ficar logo tchanã, com grande logo, podemos fazer. Podemos agregar isto, por exemplo, ao final do nosso tratamento noturno, em dias em que a pele precise mais. Depois, temos outro tipo de máscara, que são as ampolas marinhas, são uma espécie de upgrade das anteriores, mas este tipo de máscara, por exemplo, eu já não costumo recomendar para pessoas mais jovens. Portanto, ele já tem um tipo de ingredientes que já vai fazer já vai estar a estimular a produção de colagênio. É uma máscara que se usa 2 vezes, no máximo dos máximos, 3 vezes por semana, e já é muito. Porquê? Porque ela é uma máscara que depois de se fazer, ela vai continuar a ter um efeito prolongado e, portanto, no dia a seguir ainda estamos a ter o efeito da máscara anterior. Ela tem bastantes ingredientes derivados do oceano, é um tal complexo intensivo marinho, mas depois, de consoante a especialização que a máscara tenha, quer seja hidratação ou calmante, quer seja brilho e firmeza, eles vão variar um pouco depois os ingredientes. A de hidratação e calmante é uma que também podemos usar para hidratar, a do brilho e da firmeza, ou a outra anterior, esta número 2, para quem tem manchas também é excelente. Pronto. E depois, dentro destas máscaras hidrossolúveis, que é uma ampola, portanto, atenção que esta máscara trabalha como se fosse uma ampola, portanto, consegue penetrar muito profundamente na pele e tem muito princípio ativo. Ela tem ainda
só para verem, tem extrato de pérola, estou a ver esta aqui, e colagênio marinho. Ela tem ainda os parches, isto é tipo produto obrigatório em casa, são para as olheiras. Pronto, e ela tem, além do complexo intensivo marinho, tem fucose, tem colagênio marinho, extrato de lama de mar morto, extrato de concha de ostra e alfafa. E ainda tem também algo de cafeína. Portanto, o que vai fazer com que as olheiras desapareçam. Pronto. Ainda dentro do cuidado intensivo, não propriamente nas máscaras, mas nas ampolas, nós temos um conjunto premium que, eu por acaso esqueci-me por aqui, que eu recomendo vivamente que se use junto com o nosso vibrador, o nosso Skin Booster, em que é um aparelho que vai duplicar a penetração destes princípios ativos. Estamos a falar de ampolas que têm 300 mil ppm de princípio ativo, ou seja, pelo menos 30% de princípio ativo, e são ampolas com ingredientes mesmo de luxo e com uma formulação em que vai potenciar muito os efeitos na pele. Cada uma delas tem uma função. Ela tem, a primeira semana, isto é uma ampola que se usa, cada ampola usa-se todos os dias e gasta-se numa semana. Ela só é ativada na semana em que se usa, portanto a tampinha tem princípio ativo. O frasco também tem princípio ativo, incluindo como plasma, portanto aquilo é água plasmada na base, quando estão a fazer o princípio ativo na base, o que ele acaba por ser muito mais intenso em termos de programação, e depois tem a tampa vai unir esse princípio ativo com a base, e o que acontece é que ele tem de ser usado durante uma semana, portanto ele tem mais ou menos 15 dias de validade em termos de efeitos que faz. Portanto, hidratação avançada, branqueamento, tudo o que tenha a ver com firmeza e depois rugas. Posso dizer que a minha favorita é a dor. É da hidratação e a dor. Pronto. Ela tem mesmo uma concentração muito elevada destes ingredientes. Portanto, a tampa tem um código, outro tem outro. Depois, acabadinha de chegar à loja, tem a Gold Night Mask. Esta é uma revelação. Portanto, é cereja no topo do bolo do tratamento que façam à noite. Ela tem 600 ppm de ouro de 24 quilates em nanopartículas, portanto, chama-se o ouro coloidal. Tem uma composição, em termos de princípios ativos, basicamente em três. É o ouro, componentes de nutrição e componentes ativos. E estes componentes ativos trabalham essencialmente rugas e luminosidade. Pronto. E estes princípios ativos são colocados numa rede, como esta imagem que está aqui à direita, não é? Portanto, cada um destes tipos eles são espalhados nesta rede. Para quê? Para que a máscara, durante a noite, consiga ir libertando os princípios ativos ao longo da noite e ele consiga ser absorvido durante a noite. Pronto. Esta máscara vai potenciar os efeitos daquilo que façam, por exemplo, com a ampola azul. Portanto, esta máscara também tem o código All Night, tal e qual como a ampola azul, tem em menor proporção, portanto, a ampola azul tem 30%, este aqui tem à volta de 7%, portanto, são 70.600 ppm de Gold Night Coat, portanto, tem menor proporção, mas o que acontece é que o ouro, este polímero e os restantes princípios ativos, ela vai trabalhar como se fosse uma selagem noturna. E então ela vai fazer com que os outros princípios ativos que pomos antes e os que nós adicionamos aqui ainda consigam ficar mais tempo a fazer efeito, não evaporem, não desapareçam, e ela acaba por ajudar. Portanto, ela vai potenciar a absorção gradual dos ingredientes da rotina noturna. Portanto, não só trabalha bem como máscara, como ainda vai potenciar aquilo que fizemos anteriormente. E, portanto, ela pode ser aplicada no final do nosso tratamento da noite. Portanto, não aplicar só a máscara, mas fazer o nosso tratamento noturno e, no fim,
colocamos esta máscara. Pronto, e depois vai ajudar alguns benefícios adicionais com a água de açafrão e um healing complexo de cereja de inverno, pronto, em que eles vão acalmar, eliminar e revitalizar a pele. Estes ingredientes, o de açafrão, principalmente o açafrão, vai trabalhar muito bem com tudo o que tem a ver com manchas, com inflamações da pele, com acne, com a produção de oleosidade. Portanto, ela vai trabalhar muito o aspecto da pele, assim como o complexo de cereja. Desculpem. Tenho aqui uma menina a reclamar comigo. A reclamar, está-me a distrair. Então, o que é que nós... Portanto, esta é a novidade e usem-na bem, e usem-na bastante. Ela vai trabalhar muito a luminosidade da pele e também vai trabalhar muito tudo o que seja problemas de pele. Tipo, quem tem psoríase, quem tem acne, quem tem eczemas, quem tem... normalmente problemas de pele, esta definitivamente é uma que deve fazer parte do seu dia-a-dia. Pronto, e com isto acabamos toda a componente quer de tratamentos da pele. O que é que falta? A proteção, os protetores solares. Temos 3 protetores solares neste momento na loja europeia. Temos o Essa Sunscreen, temos o Urban Shield, que é em almofada, e temos o Atomy Sunstick. Portanto, grande diferença entre estes protetores solares é que o Absolute Essence e o Sunstick têm uma proteção muito elevada e são de origem orgânica, e o Absolute Shield é de origem inorgânica. Então, se é de origem inorgânica, significa que tem mineral, a pele não absorve, okay? Faz uma barreira por cima da pele, não absorve e ele bloqueia a luz por refração e também tem filtro de luz azul, além de ter efeito anti-poluição, este Urban Shield. Portanto, este é aquele que eu recomendo para peles que tenham mais sensibilidade, para peles que tenham acne, para peles que tenham algum tipo de problema e que sejam mais sensíveis ou que possam ser mais sensíveis. O Atomy Sunstick também está muito bem em peles acnéicas, mas ele é ótimo para repor durante o dia, principalmente na maquilhagem, sendo que eu prefiro sempre referir o mineral como sendo algo a usar prioritariamente. Depois, peles que necessitem de mais nutrição, peles que tenham problemas de manchas, ela pode, o Absolute Essence, e até peles mais envelhecidas, o Absolute Essence é espetacular, porque ele tem uma fluidez extraordinária, tem um excelente protetor solar, já tem função anti-rugas e tem o efeito clareador, porque tem o mesmo princípio ativo que o tónico do Absolute ou aquela outra, o Spot Out. Portanto, este é um dos que faz parte, dentro daquilo que é, se a prioridade for as manchas e a pessoa não tiver nenhum problema de pele, este é o protetor solar que eu normalmente recomendo. Se a pessoa já tiver algum problema de pele, ou se tiver pele mais sensível, este protetor solar muitas das vezes reage mais depressa. Ou seja, é o produto que eu mais vejo peles sensíveis a reagir. Portanto, está a correr tudo bem até chegar ao protetor solar, chega ao protetor solar, ficou com a pele quente. E, portanto, tudo o que seja peles sensíveis, eu prefiro sempre dar à escolha o mineral. Pronto, porque o mineral não tem substâncias que vão ser absorvidas pela pele, as substâncias que na prática estão a bloquear os raios solares. Pronto. Este, do ponto de vista de textura, adoro. É o que eu mais gosto. O Essence. E
Já estamos a chegar às 10 horas, mas eu ainda assim vou-vos falar um bocadinho dos restantes produtos, se ainda conseguirem cá estar. Se houver alguma dúvida, não se esqueçam de escrever. Deixem-me lá ver se tem para aqui alguma coisa escrita. Não? Vocês vão dizendo, está bem? Então, para o cuidado do corpo, temos body lotion e temos creme de corpo. Um é muito mais orientado para peles secas, tem 25% de manteiga de karité. E o outro, ele tem uma textura não pegajosa, leve, refrescante, tem muitas plantas que acabam por ser calmantes, até beldroegas tem, aquele Portulaca olarácea é beldroegas, não sei se sabem o que é isso, mas é interessante. E depois temos ainda um óleo de um citrino, na prática. E ele é bastante hidratante. Portanto, por exemplo, o body lotion eu uso muito no verão, até como after sun, e o body cream eu uso muito mais no inverno, porque eu tenho tendência à pele seca. Pronto. Tanto um como o outro, se a pele tem algum tipo de problema, ela vai ajudar a restaurar a barreira da pele, vai ajudar a que a pele se recupere, porque os ingredientes que tem são sempre reparadores. E este é um princípio que a marca tem, é trabalhar a causa do que está a acontecer, não mascarar apenas os sintomas. E, portanto, são sempre cremes que são muito bem tolerados, inclusive até por peles atópicas, por exemplo. Eles acabam por ter muito boa tolerância. Agora, este creme seco, de papéis secas, tem um gel de banho, que também vai ajudar a que a pessoa já chegue à parte da hidratação a seguir, já com a pele mais preparada para o que vem. Um produto que saiu novo e que eu adoro é a lavagem dos pés e a nutrição dos pés. Portanto, quem tem profissões mais exigentes em termos de caminhada, estar de pé, ter sapatos muito, muito fechados, é ótimo. Pessoas que tenham pés muito gretados, eu tenho testemunhos de pessoas que dizem que com a lavagem disto conseguiram mais do que meses de tentativas de produtos de farmácia. Ela tem a lavagem, ela tem cânfora, tem menta, que vai relaxar imenso os músculos, e depois tem feijão azuki como um elemento esfoliante. E, portanto, nós estamos a lavar os pés e estamos a esfoliar com um ingrediente que está cheio de aminoácidos. Portanto, estamos a dar uma riqueza, estamos a dar um banquete à pele dos nossos pés. Depois da lavagem, então vem a nutrição profunda com manteiga de karité e com 9,8% de ureia. Portanto, por exemplo, uma das coisas que acontece é que nas farmácias existem produtos com mais percentagem de ureia, mas depois os restantes constituintes não são tão ricos como estes, então este, apesar de ter uma relativa menor percentagem de ureia, consegue um desempenho muito melhor naquilo que é a maciez do pé. Pronto. Depois temos o gel de banho herbal, que é aquele que eu mais recomendo para peles atópicas, porque ele tem imensas plantas calmantes e de tratamento da barreira da pele. Portanto, este aqui, reparem, é isto tudo que aqui anda. Portanto, e é um gel de banho muito, muito cuidadoso com a nossa pele. Portanto, não tem nada a ver com os gels de banho que se possam comprar em supermercados. Pronto. Depois temos o nosso kit de viagem. Ele tem shampoo e amaciador, que já vamos falar, o gel de banho herbal, a loção do corpo, que é aquela que eu digo que é de verão, o Deep Cleanser e o Foam Cleanser. Este Silk Air Essence é uma essência para proteger o fio de cabelo, e quem usa a chapinha até deve de usar, antes de usar a chapinha, o secador, porque ele é termoprotetor, mas ele vai ser descontinuado porque há sempre muitas reclamações com o coisinho que faz espuma, porque muitas das vezes o produto chega com fuga. Já existe um produto substituto, mas não na loja da Europa, na loja da Coreia, em que ele é em creme. Tá? Depois, em termos de cabelos,
temos o shampoo e o tratamento intensivo de proteína, que ele é excelente para cabelos danificados, excelente para cabelos pintados, mais orientado a cabelos secos e muito difíceis de pentear. Ele ele tem uma proporção de proteína muito elevada e, portanto, ele faz a restauração do fio de cabelo. Ele deixa o cabelo verdadeiramente espetacular. Pronto, tem aminoácidos, peptídeos, betaína, e, portanto, ele vai mesmo cuidar do fio do cabelo. Agora, isto é um shampoo que não tem sulfatos, e como não tendo, nem tem sal, portanto, também é bom para quem tem alisamento do cabelo. Mas, por exemplo, quem tem cabelos oleosos, se lava com este shampoo, no dia a seguir vai ter que lavar outra vez, tá? Portanto, normalmente, para quem tem cabelos oleosos, recomenda-se que o shampoo tenha algo de sulfato, porque senão acaba por não aguentar tanto a parte da oleosidade. E que tenha ervas que vão regular essa mesma oleosidade. Pronto. E já agora, já que estamos a falar de oleosidade, vou passar à frente. E este é o shampoo que é ideal para isso. Portanto, ele tem uma formulação ayurvédica que vai tratar do couro cabeludo. Este também é recomendado para quem tenha caspa, dermatite seborreica, porque ele tem ervas que vão ajudar a trabalhar, a curar. Por exemplo, no caso do Shikai, é uma que é usada para o tratamento da psoríase, por exemplo. E tem a arnica, que é extremamente fresquinha. Pronto. Ele estimula os folículos capilares, portanto faz aqui uma coisa bastante interessante. Portanto, quem tem caspa, quem tem cabelo oleoso, quem tem dermatites seborreicas, ou quem tem psoríase, vai estar muito bem com este shampoo. E depois tem um amaciador que combina muito bem com o shampoo. Se não tentem usar este shampoo com outro amaciador, não vai ter o mesmo efeito. Assim como este que eu vos falei, isto é para ser usado em sinergia. Não usem só a proteína, não usem só o tratamento, usem mesmo os dois, porque ele vai ter um efeito sinergético, ele é um bifásico, portanto ele vai ter um efeito sinergético entre os dois. E no caso deste shampoo, ele dá-se mesmo bem com este amaciador. Portanto, quem usa amaciador, que usa este também, ele tem abacate, tem hena e tem biotina, também vai ajudar a controlar a secreção sebácea, os cabelos oleosos, portanto ele está a trabalhar em sinergia com o anterior e deixa o cabelo bastante sedoso. Esta é a gama que eu uso, porque eu tenho dermatite seborreica. Ora, depois temos ainda o shampoo herbal. Este é um shampoo para toda a família, portanto cabelos normais, para cabelos normais, a secos, portanto é um bocadinho transversal. Ele tem um poder de limpeza bastante elevado e ele o que faz, ele dá bastante brilho e volume. As pessoas adoram ver como o cabelo fica no final. E depois tem um amaciador que é praticamente uma máscara, porque ele efetivamente está cheio de nutrientes. Portanto, isto é o complexo que conseguem encontrar, de ervas que conseguem encontrar aqui dentro. Portanto, este shampoo tem um cheiro a erva, ele é castanho, mas eu posso-vos garantir que o resultado no cabelo é espetacular, mas a primeira vez quando o compram ficam assim meio espantados com ele, porque não é o tipo de cheiro, de aroma ou de aspecto que normalmente nós estamos habituados a encontrar num shampoo qualquer de supermercado. Mas é muito, muito interessante. Gosto muito desta gama. Eu pessoalmente não é a gama que eu uso regularmente, porque não é uma gama que a mim me consiga controlar tão bem a dermatite seborreica como a do Scalp Care. Pronto, mas é uma gama que eu adoro ver o resultado final do cabelo. Portanto, e é uma gama que eu vou trocando, portanto, no meio das outras. Depois temos o óleo de cabelo. Este óleo de cabelo tem 6 óleos essenciais, portanto, tem um óleo base muito suavezinho. Depois tem 5 óleos essenciais e depois óleo de jojoba, que é o óleo vegetal. Pronto. Tem óleo de argan, o midfoam seed oil, agora não me lembro como é que isto diz, o macadâmia, portanto,
karité, o óleo de abacate, aí a camela equici. E, portanto, cada um deles vai ter uma determinada função no cabelo. Um é anti-frizz, o outro vai estar a proteger dos raios UV. E, portanto, este óleo de cabelo, como ele praticamente não se nota, não se põe só nas pontas. Nós vamos pôr, é claro que se calhar começamos pelas pontas, porque é aí que elas precisam mais, mas depois aquilo que nos fica na mão passa mesmo pelo cabelo todo, porque ele vai dar aqui uma luminosidade e vai proteger o cabelo. E é fantástico. Portanto, não sei se os já conhecem, mas é fantástico. E depois temos as nossas pastas de dentes e as nossas escovas de dentes, não podia deixar de falar, em que substituímos um disruptor endócrino que é o triclosan pelo própolis verde, que é anti-inflamatório e antiviral. Se tem proteção térmica, estás-te a referir ao de trás. Não tem a mesma eficácia, ou seja, em termos de proteção térmica, o de proteína é mais adequado, mas podes usar isto na mesma antes de secar, portanto não vai prejudicar, pelo contrário, portanto, os óleos até vão proteger também, tá? Pronto, mas não é um produto pensado em fazer proteção térmica para a chapinha. Portanto, quem normalmente usa chapinha, muitas das vezes põe o óleo e a espuma. Aliás, até faz ao contrário. Primeiro depois a espuma, seca e depois até acaba por usar o óleo a seguir. Está bem? Portanto, eu diria que para proteção térmica é o outro. Pronto. Agora, isto tem... ele protege o cabelo, por exemplo, relativamente ao sol, não é? Portanto, não vai fazer mal, tu podes também pô-lo antes. Mas para proteção térmica é outro. Agora, a pasta dentífrica, ela tem extrato de chá verde, tem dióxido de silício que é antitártaro, pode ser usada por toda a família, inclusive a crianças, portanto, a partir dos 2 anos de idade, ela tem um nível de flúor bastante baixo, são 663 ppm, tem xilitol, portanto, até aos 5 anos de idade convém monitorizar para que a criança também não esteja a engolir a pasta e seja um tamanho pequenino, mas ela já mesmo assim já é autorizada e já está legalmente dita como sendo a partir dos 2 anos de idade. E ela vai prevenir a hemorragia das gengivas, o sangramento, vai cuidar das feridas das bocas, outras infecções e diminuir também a dor da gengiva. Portanto, é uma pasta que toda a gente adora e ainda hoje foi lá alguém que ficou absolutamente fascinado com a pasta e fez questão de a conhecer pessoalmente. E temos também as escovas de dentes, em que têm aqui algumas características únicas que as tornam realmente especiais. Cerdas suaves, flexíveis, com apenas 1,18 mm de espessura, super finas, e depois que além disso tem a ponta ovalada em vez de cortada, portanto ela não arranha, onde ainda tem uma ponta muito mais fininha. Tem uma ergonomia excelente para lavar onde quer que seja dentro da parte local, mesmo lá ao fundo, e depois tem uma membrana antibacteriana forrada a pó de ouro, o que é extraordinário para manter a escova de dentes limpa. E os dentes também. Pronto. E por fim, a maquilhagem. Temos os batons. Eles são nutritivos e são translúcidos, ou seja, o vermelho não fica vermelho, fica um brilho vermelho, ok? E o coral a mesma coisa. Temos um outro que não está aqui, que é o rosa, em que ele ajusta só o pH da pele e é um reparador de labial. Temos o concealer, temos os eyeliners. Tanto o eyeliner como os rímels têm semente de cominho para fortalecer os cílios e não têm substâncias que estraguem o cílio. Portanto, muitas das vezes, a maior parte destes produtos têm substâncias que acabam por estragar o pelo. Neste caso, ele tem cera de abelha, a máscara. Portanto, a máscara é feita tem cera de abelha na composição e, portanto, ela é muito eficaz, dá um
dão pestanas muito bonitas quando se coloca e é um dos ingredientes que é usado. E depois temos o Absolute, o BB Cream, ele efetivamente é espetacular, tem proteção 50, tem também o código Brightening com o Cell Active, com aquela tecnologia para as manchas, portanto este é um que pode ser usado por quem tem manchas. A única questão é que eles são bastante clarinhos, apesar de se ajustarem à pele, eles têm que ser muito bem batidos para conseguirem ser usados muitas das vezes pelo nosso tom de pele. E então não dá para fazer uma grande cobertura. Portanto, ele consegue ser usado perfeitamente, mesmo por peles mais escurecidas, mas ele tem que ser muito bem batido, muito bem aplicado, e então acaba por não fazer uma cobertura muito grande, e muitas das vezes as pessoas que têm as manchas querem fazer a cobertura, e então nesse sentido nós acabamos por recomendar o New Gold Collagen Cushion, que está na Coreia, sendo que neste momento já esgotava há muito tempo, da nossa loja, e portanto temos que esperar que ele cá chegue. E pronto, isto eram algumas das coisas que nós temos no BB Cream, mas eu não vou aprofundar aqui. A linha de homem, eu vou passar à frente. Pronto, isto é a linha de homem, é fantástica e maravilhosa, eles adoram, ponham-nos a experimentar. Café, Tati, o que é que tem café? Estás a falar deste, ele tem 2 tons, é o 21 e o 23, e mesmo assim o 23 é clarinho, não dá papel negra, Tati, está bem? Os benefícios de quê? Da linha de homem? Eu não falei em café. Nós não temos, nós temos um café, efetivamente café com leite, mas para beber. É isso que estás a querer dizer, Tati? Explica lá melhor. Aí falo do café com leite, efetivamente não está aqui, mas eu já falo de café com leite no final. Pronto. Então a linha de homem tem 3, é um conjunto com 3, é fantástico, ele tem água purina, portanto mesmo peles mais grossas conseguem fazer uma hidratação profunda com a linha de homem. Esta é a limpeza que normalmente é a limpeza que é usada pelos homens, eles adoram, fazem a barba até com a espuma, usam isto como espuma de barbear. Ele tem extratos naturais para prevenir a pele oleosa, que muitas das vezes é mais comum no dos homens. Depois também oferece muitos aminoácidos para a pele e ainda tem um complexo de ervas curativo, de 6 ervas orgânicas que acalmam a pele estressada. E, portanto, este é um produto de excelência e que eu garanto que se vocês oferecerem isto ao vosso homem ou aos homens lá da casa, vão adorar. Depois, temos ainda um shampoo. Assim, normalmente os homens usam 2 shampoos, ou o Scalp Care, se tiverem caspa e cabelo oleoso, ou se tiverem queda de cabelo, é um que se for da Europa é o Scalp Care, se for fora da Europa temos um outro, e depois aqui temos outra gama que é o All-in-One. Este All-in-One não tem sulfatos. Eu posso vos dizer, por exemplo, que este é um shampoo que eu dou à minha filha. Apesar de haver um para crianças e bebês, este é o shampoo que a minha filha usa, na maior parte das vezes. Ele tem uma série de ervas que vai ajudar a odores mais complicados, principalmente na parte dos homens. É muito fresquinho, mas como ele não tem nada de ingredientes assim que não são naturais, ele é um shampoo espetacular para pessoas, por exemplo, que também têm psoríase e para os homens. E isto é um all-in-one, significa que ele é gentil o suficiente também para a cara. Portanto, ele pode usar isto no cabelo, na cara e no corpo, tá bom? Muito interessante este produto, muito interessante. Pronto, e depois temos as frigideiras, que chegaram agora, que são de material que o corpo não reconhece e, portanto, mesmo que haja pedacinhos que se soltem, que é muito difícil de acontecer, eles são excretados e não são nocivos. Portanto, nós tivemos uma sessão exatamente com o Dr. Lacerda no nosso aniversário
em que explicava coisas escondidas, e a das frigideiras é uma delas, a Teflon, por exemplo. Tudo o que seja frigideiras antiaderentes, basta ter um risco e ela já não deve ser usada, porque ela, além de largar substâncias tóxicas que podem ser inaladas, largam substâncias, partículas que são reconhecidas no corpo como sendo outras substâncias, e elas são entregues ao fígado como sendo essa substância verdadeira, e depois na prática estamos a gerar um grande problema de saúde crónico ao colocar lá essas substâncias. E, portanto, temos que ter uma boa proteção solar e, ao mesmo tempo, que consiga eliminar esse tipo de coisas. Portanto, esta é uma possibilidade. São frigideiras premium que têm, a base interior de alumínio é fundida e depois tem uma barreira de 9 camadas pulverizadas a frio, ou seja, não é uma frigideira banhada de cerâmica. Ela é integralmente construída como um todo de forma cerâmica e que vai fazer com que ela seja muito mais durável e não tenha nada que seja prejudicial à saúde na confecção, mesmo que ao longo do tempo ela possa vir a ganhar algum risco, sendo que tem testes atrás de testes em termos de abrasão que conseguiu superá-los com uma forma extraordinária. Portanto, eu posso vos dizer que estive a fazer um estudo de mercado e se eu quiser encontrar frigideiras desta qualidade no mercado, este preço é o preço de uma. E aqui estamos a falar de um conjunto de 3, onde a tampa dá em 2 delas. Pronto. Muito interessante este conjunto. E depois temos também o conjunto das panelas em ácido cirúrgico. Este vai pelo mesmo caminho. Assim, normalmente pessoas têm problemas de rins, pessoas têm alguns... querem ter mesmo ter cuidado em não ter material tóxico dentro da comida produzida, optam por este tipo de conjunto. Ele dura uma vida e provavelmente a vida seguinte. Vale mesmo a pena verem este, e tanto se alguém se for casar ou assim de género, pensem numa prenda de casamento deste género, tá? Agora, relativamente ao café que nós temos, eu não coloquei aqui, mas vou só, porque eu esqueci-me efetivamente do café. Portanto, o café é um café arábica misturado com leite, portanto é o famoso galão dentro daquilo que é a cultura portuguesa, sendo que a proteína, portanto, é um café em pó, arábica com leite. No nosso caso ele traz açúcar, já dentro do pacote. O que é que acontece? A proteína que é usada não é uma proteína comum, é uma proteína que tem menos sensibilidade por parte do organismo e consegue ser absorvida de uma forma muito mais fácil. Eu, por exemplo, digo-vos já que eu não gosto de leite e não gosto de café com leite e gosto do café com leite da Atori, portanto. Agora, o facto de ele trazer açúcar, como é que eles são densidades diferentes, portanto, o café, o pó do leite e o açúcar, ele acaba por se distribuir naturalmente de forma diferente pelo pacote. Então o pacote vem doseado no fim, com uma marcação, e a pessoa o que faz é, se quer beber aquilo sem açúcar, prende o pacote na marcação, na primeira marcação, e despeja o pacote e deixa ficar lá tudo o resto, porque é maioritariamente açúcar. Se quiser com um bocadinho mais de açúcar, tem a segunda marcação e faz a mesma coisa. E, portanto, a pessoa doseia o açúcar e descarta o açúcar que não quer. Pronto. Em termos de benefícios, assim, são os benefícios que eventualmente traz o café, portanto, também tem alguns malefícios atrás, mas é o café em geral. Posso puxar ali por uma série deles, mas o nosso café, ele distingue-se sobretudo por ser arábica, tem um aroma mais suave. Também é preciso ter atenção que normalmente os arábicas, muitas das vezes nós associamos a cafeína à intensidade do sabor, e não é verdade. Há grandes dois tipos de cafés, o arábica e o robusta. O robusta, ele é mais intenso em sabor, mas normalmente são os arábicas que são cultivados a mais elevadas altitudes, que são os mais concentrados em cafeína.
e por isso normalmente estes têm um maior teor de cafeína e aqui a grande característica depois é o tipo de proteína que é misturado, que é de muito boa qualidade.